Durante anos senti dores nos joelhos, até que comecei a usar isso antes de dormir. Levantar do sofá era uma verdadeira odisseia, e caminhar por apenas 10 minutos deixava minhas pernas pesadas, como se já não fossem minhas. Mas hoje, a história é diferente. Meus joelhos parecem transformados. Não são os de uma pessoa de 20 anos, claro, mas me movimento com uma leveza que já tinha esquecido. O melhor de tudo? Já não acordo mais com aquela dor surda que costumava perturbar minhas noites. A razão dessa mudança? Um remédio para a dor nos joelhos que eu jamais imaginei que funcionaria tão bem. Neste vídeo, vou te contar o que é, como se prepara e como se usa para recuperar não só a mobilidade, mas também a esperança. Você já pensou nos seus joelhos como se fossem uma dobradiça? É uma boa maneira de entender. Imagine uma dobradiça nova, brilhante, que se move com uma suavidade incrível. Assim são nossos joelhos quando somos jovens. Mas se essa dobradiça passa anos sem lubrificação, se é submetida a peso constante ou se fica exposta ao tempo sem proteção, ela começa a ranger, perde a fluidez, trava, e cada movimento vira um esforço. Algo muito parecido acontece com as nossas articulações, especialmente os joelhos, por serem articulações de carga, ou seja, que sustentam o peso de todo o corpo, estão especialmente expostas ao desgaste natural. Com o passar dos anos, a cartilagem que reveste as extremidades dos ossos, aquele amortecedor protetor, que evita o atrito entre eles, vai se afinando, se deteriorando. E quando essa cartilagem enfraquece, o contato direto entre os ossos provoca inflamação, uma dor aguda e, em alguns casos, até deformações. É como se o amortecedor de um carro velho já não cumprisse sua função e cada buraco na estrada se sentisse com toda a força. Mas o envelhecimento não é o único vilão. Existem outros fatores que influenciam, e muito nas dores nos joelhos. O sobrepeso. Cada quilo extra que carregamos é um peso a mais que os nossos joelhos precisam suportar dia após dia, ano após ano. É como se você andasse o tempo todo com uma mochila pesada presa às costas. Com o passar dos anos, esse peso cobra seu preço, acelerando o desgaste da cartilagem. Pense na quantidade de esforço que cada joelho faz a cada passo agora, multiplique isso pelos quilos a mais. É um trabalho exaustivo. O sedentarismo. É comum pensar que se algo dói, o melhor é não mexer. E embora às vezes o repouso seja necessário, no caso dos joelhos, isso nem sempre é verdade. A falta de movimento enfraquece os músculos ao redor, aqueles que funcionam como suporte natural e proteção. Quando esses músculos não são usados, eles atrofiam, perdem força, e os joelhos ficam mais expostos à dor. É uma verdadeira contradição. Deixamos de mover luz para não sentir dor, mas ao não mover luz, o problema só piora. A inflamação crônica. Algumas pessoas, talvez até você, sofrem com condições como a artrite ou outras semelhantes, que causam uma inflamação constante nas articulações. Isso não só provoca uma dor persistente e exaustiva, como também acelera o desgaste da cartilagem e limita drasticamente a mobilidade. Lembro do caso da Marcela, uma senhora de 78 anos que conheci recentemente. Ela me contou que durante anos conviveu com uma dor constante nos joelhos. No começo, era só pela manhã, uma rigidez leve ao se levantar. Mas aos poucos, essa dor passou a acompanhá-la o dia todo. Parou de subir escadas em casa, deixou de caminhar no parque e até evitava sair de casa para não ter que lidar com a angústia da dor. O pior, me disse Marcela com a voz embargada, não era a dor física em si, mas a sensação de que a cada dia ela conseguia fazer um pouco menos. Esse sentimento, esse medo de que o corpo comece a limitar o que você pode fazer, é algo que muitas pessoas mais velhas, talvez até você, conhecem muito bem. É como se a vida fosse encolhendo, passo a passo, até que o mundo se resume às 4 paredes de casa. Mas há algo muito importante que quero te dizer, e quero que você grave isso no fundo do seu coração. Você não está condenado a viver assim. O desgaste existe sim, é parte natural da jornada da vida, mas também existem formas, e eu te garanto formas muito eficazes de aliviar essa dor. Proteger suas articulações e, em muitos casos, reverter parte do dano que você acha irreversível. Neste vídeo, vamos começar com algo muito simples. Um gesto diário, um pequeno ritual antes de dormir.
Algo que pode mudar drasticamente como seus joelhos se sentem ao acordar. Porque mesmo que o tempo siga seu curso, mesmo que os anos continuem passando, ainda podemos fazer muito, muito mesmo pelo nosso corpo. Se essas informações são importantes para você, clique no botão de inscrever-se e junte-se à nossa comunidade. Compartilhamos dicas semanais, histórias inspiradoras e estratégias comprovadas pela ciência para viver com força, clareza e conexão depois dos 50. Não perca. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A parte do corpo mais usada, os joelhos, são verdadeiras guerreiras. Eles nos acompanharam em cada passo da nossa vida, em cada escada que subimos, em cada corrida desenfreada da juventude. Pense em todas as vezes que você os usou sem nem perceber, sem dar muita importância. Mas, com o tempo, até os mais fortes começam a mostrar sinais de cansaço, de desgaste. E esse cansaço se manifesta de muitas formas, como uma dor persistente, uma rigidez que não passa, estalos incômodos ao se mover, ou aquele desconforto constante que aparece ao subir um degrau, ou se abaixar para pegar algo no chão. É como se de repente os nossos joelhos decidissem nos lembrar de tudo que já fizeram por nós. O segredo ancestral, o óleo de rícino. Quando eu mesmo, que já passei por isso, comecei a buscar uma solução para os meus joelhos, minha primeira condição foi: nada de mais remédios. Eu já tomava o essencial para outras coisas, e a ideia de adicionar mais comprimidos para a dor simplesmente não me convencia. Queria algo natural, algo que eu pudesse aplicar diretamente na área afetada e que meu corpo aceitasse sem efeitos colaterais indesejados. E assim, depois de muita pesquisa, de conversar com pessoas mais velhas, com avós e com quem entende de sabedoria antiga, foi assim que descobri esse ingrediente, o óleo de rícino. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Quem sabe o viu no armário de remédios da sua mãe ou da sua avó. O óleo de rícino está presente há séculos nas tradições curativas de muitas culturas ao redor do mundo. Na medicina ayurvédica, por exemplo, que tem milhares de anos, ele é usado para aliviar inflamações, melhorar a circulação e acalmar dores nas articulações. Também era muito usado pelas nossas avós. Lembra das compressas quentes que elas preparavam com tanto carinho, especialmente quando apareciam dores musculares ou articulares? Não era por acaso. Esse óleo tem propriedades únicas que o tornam um verdadeiro aliado para quem, como eu, como Horácio, como Marcela, sofre com joelhos doloridos. É como se a natureza tivesse guardado um pequeno tesouro para essa fase da vida. Mas por que esse óleo tão simples funciona? Porque é altamente anti-inflamatório. O óleo de rícino contém uma substância chamada ácido ricinoleico, que atua diretamente sobre a inflamação, essa mesma que está na raiz de tantas dores nos joelhos. Quando aplicamos o óleo sobre a pele, ele penetra nos tecidos, relaxa a musculatura ao redor da articulação e ajuda a reduzir aquela sensação de inchaço incômodo, aquela sensação de que o joelho está cheio ou quente. É como um bálsamo que apaga o fogo por dentro. Melhora a circulação local. Um dos grandes problemas em joelhos que já carregaram muitos anos é que o fluxo sanguíneo na região já não é tão eficiente quanto antes. Isso faz com que a articulação esfrie, que os tecidos recebam menos oxigênio, menos nutrientes essenciais, e por isso, se regenerem mais devagar, ou simplesmente não consigam se regenerar. Ao aplicar o óleo de rícino com uma leve massagem antes de dormir, ajudamos a reativar essa circulação preguiçosa, a despertar a região, a levar vida e nutrientes até ali. É como abrir comportas para que o corpo possa se reparar naturalmente enquanto descansamos. Simplesmente alivia a dor. Assim, sem rodeios. Depois de algumas noites seguidas de aplicação, você começa a sentir a diferença. É como se o corpo, finalmente, pudesse relaxar, soltar aquela tensão acumulada. A dor fica mais suave. Aquela rigidez matinal que te encolhe ao acordar diminui. E se mover no dia seguinte, já não dá tanto medo. É um alívio natural para as articulações que se constrói aos poucos, mas que é profundo e duradouro. Lembro do caso do Horácio, um senhor de 75 anos que me escreveu uma carta contando sua experiência. Ele me dizia, com uma emoção visível: passei anos testando de tudo. Cremes, pomadas, comprimidos. Nada durava mais do que algumas horas. Mas com esse óleo, senti algo diferente. Não foi mágico da noite para o dia. Mas no terceiro dia,
Já não precisava me segurar no corrimão para levantar do sofá. Do sofá. Essa última parte ele escreveu com letras maiúsculas e sublinhada. Essa pequena vitória, esse retorno à independência, a confiança no próprio corpo é isso que faz a diferença. Foi exatamente o que aconteceu comigo também. Não é que o óleo faça tudo desaparecer em uma noite. Não é uma varinha mágica, mas há sim algo diferente. Um alívio que se acumula a cada aplicação. Um bem-estar que se constrói dia após dia. Com algo tão simples como dedicar alguns minutos antes de dormir para cuidar dos seus joelhos. E não se trata apenas do rícino. A natureza nos oferece outras maravilhas que também podem ajudar. Algumas pessoas usam óleo de coco com cúrcuma, uma combinação poderosa pelas suas propriedades anti-inflamatórias. Outros preferem o óleo de alecrim, conhecido por seus efeitos analgésicos e estimulantes da circulação. Mas o mais importante aqui, o que realmente importa, é a constância, o hábito, o toque. Esse tipo de cuidado natural não busca apenas mascarar a dor ou esconder o sintoma. Não. Ele busca tratar a raiz do problema, ajudar o seu corpo a recuperar parte do que perdeu com o tempo e devolver, aos poucos, aquela sensação de confiança ao se mover, ao caminhar, ao levantar da cama sem medo do primeiro passo. É como se você desse ao seu corpo uma chance de se curar com sua ajuda e com a sabedoria da natureza. Você já tinha ouvido falar do óleo de rícino para os joelhos? Ou usa algum outro óleo natural em casa para aliviar incômodos? Me conte nos comentários. Vou adorar saber o que tem funcionado para você, porque cada experiência é um tesouro para todos nós. Você já conhecia essa maravilha da natureza? Conta pra gente nos comentários o que achou dessa descoberta incrível. Em apenas 7 dias, você vai notar a diferença. O que acontece? Passo a passo. Nesses 7 dias de aplicação constante, quero que você imagine, que sinta como se estivesse vivendo essa experiência. Dia 1. Você aplica pela primeira vez antes de dormir. Não espera milagres, porque já é uma pessoa sábia, experiente, mas tem algo diferente. Você sente um leve frescor, ou talvez um calor reconfortante na região. Não é só a substância, é o simples ato de se tocar, de se dar um momento só seu, um momento de intenção no dia. E naquela noite, surpreendentemente, você dorme um pouco melhor. A dor nos joelhos, durante a noite, se torna um companheiro menos incômodo. Dia 2. Você se levanta, e seus joelhos, surpresa, não estalam tanto quanto antes. O incômodo ainda está lá, não vamos negar, mas algo mudou. Talvez seja apenas esperança, aquela faísca que se acende. Ou talvez seja que pela primeira vez em semanas, não doeu ao apoiar o pé no chão ao sair da cama. Um pequeno sinal de que algo bom está acontecendo. Dia 3. Você começa a perceber que aquela rigidez matinal, aquela sensação de que as pernas não respondem, dura menos tempo. Antes, precisava de 10 ou 15 minutos para se movimentar com mais leveza, para desenferrujar. Hoje, em 5 minutos, já está andando. Não salta da cama dançando, claro, mas já não é aquele ritual doloroso, aquela luta diária. A massagem da noite anterior, aquele gesto de cuidado, ajudou mais do que você imagina. Dia 4. Você já não esquece de aplicar. Pelo contrário, espera por esse momento com prazer. Virou um pequeno ritual noturno, um espaço sagrado só seu. Você percebe que seus joelhos já não estão tão quentes por causa da inflamação, e sim mais calmos, como se estivessem menos irritados, menos zangados. É uma paz que vai se instalando aos poucos. Dia 5. Você vai ao supermercado, aquela tarefa que antes era um teste de resistência. E pela primeira vez em semanas, não procura um lugar para sentar no meio do caminho. Anda com mais fluidez, com mais confiança. As pontadas fortes, aquelas que faziam você parar ou se encolher, diminuíram de intensidade. Ainda não desapareceram, mas já não controlam seus passos. Já não ditam o ritmo. Você começa a confiar novamente nas suas pernas, naquela liberdade de movimento que achava perdida. Dia 6. Um gesto pequeno, quase inconsciente, te surpreende. Você sobe 2 degraus sem pensar 2 vezes, sem que o medo da dor te impeça. Dias atrás, isso te obrigaria a parar e calcular cada movimento. E aí você entende. Não se trata apenas de reduzir a dor. Se trata de recuperar a segurança, de voltar a se mover sem medo, de voltar a ser você mesmo,
com aquela independência que tanto valoriza. Dia 7. Algo mudou. E você sabe, não é mágica, não é milagre instantâneo, é constância, é dedicação. Seus joelhos não são novos, mas estão inquestionavelmente melhores. Você se sente mais leve, mais forte, mais capaz. Você nota isso ao caminhar, ao se levantar, ao se virar na cama sem aquela fisgada. E o mais importante, percebe que seu corpo ainda responde, ainda agradece quando é cuidado com atenção e carinho. Mas também, com a sabedoria que vem com os anos, você entende que cada corpo é um universo único. Nem todos vão sentir a mesma coisa em 7 dias. Algumas pessoas perceberão uma grande diferença em 3 noites. Outras precisarão de 2 semanas ou até 1 mês. E tudo bem. O importante é ouvir o seu corpo, respeitar o seu ritmo e não desistir diante da primeira dúvida ou impaciência. Às vezes, a maior mudança não está só no corpo, na redução da dor física, mas na atitude. Porque quando você vê que algo melhora, mesmo que só um pouquinho, a esperança volta. Volta a vontade de continuar, de experimentar coisas novas, de viver a vida com plenitude. E isso, para nós que já sofremos com os joelhos, já é uma vitória imensa, uma vitória que vale ouro. O óleo de rícino, seu ritual de todas as noites. Agora que você já sabe qual é o ingrediente natural que pode trazer tanto alívio para os incômodos nos joelhos, vem a parte mais importante. Como usá-lo da forma correta para que realmente funcione. Porque não se trata apenas de passar o óleo. E pronto, assim como um bom ensopado, não se faz apenas jogando ingredientes na panela. Como tudo na vida, os detalhes fazem toda a diferença. Então, preste bastante atenção, porque aqui eu te explico passo a passo como aplicar, para obter o máximo benefício, e para que esse gesto se transforme em um verdadeiro ritual de bem-estar noturno. Primeiro, qual é o melhor momento para aplicar? Sem dúvida, antes de dormir. Por quê? Porque a noite é um momento mágico para o nosso corpo. É quando ele entra no modo de reparação profunda. As células se regeneram, os tecidos descansam e a inflamação tende a diminuir naturalmente. Ao aplicar o óleo nesse momento, você está ajudando o corpo exatamente quando ele mais precisa, quando está pronto para receber essa ajuda. Além disso, deitado, você evita mexer muito a região, o que permite que o óleo penetre com calma, sem interrupções, fazendo seu trabalho silenciosamente enquanto você descansa. Segundo, como preparar? Se for usar óleo de rícino puro, apenas certifique-se de que esteja em temperatura ambiente. Mas se estiver frio em casa, ou se notar que o óleo está espesso, quase como uma geleia, pode aquecê-lo levemente em banho-maria. Basta colocar um pouco em um potinho de vidro e deixá-lo por alguns minutos dentro de um recipiente com água quente. Não precisa ferver apenas morno. A temperatura morna ajuda a abrir os poros da pele e facilita uma melhor absorção do óleo. Opcionalmente, e aqui vai um pequeno truque para potencializar o efeito. Você pode misturar o óleo de rícino com algumas gotas de óleo essencial de alecrim ou hortelã. Esses óleos essenciais têm propriedades analgésicas e estimulam a circulação. Uma colher de sopa de rícino com 2 ou 3 gotas do óleo essencial já é suficiente. A mistura deve ser suave, sutil, não uma bomba aromática. Terceiro, a técnica de aplicação. Isso é fundamental. Certifique-se de que a pele esteja limpa e seca. Se puder, tome um banho morno antes, ou lave as pernas com água morna. Isso relaxa o corpo e ajuda o óleo a penetrar melhor. Derrame um pouco de óleo nas mãos. Friccione suavemente para aquecê-lo com o calor das próprias mãos. E comece a aplicá-lo com movimentos suaves, porém firmes, sempre em direção ascendente, da parte inferior da perna até o joelho. Esse movimento de baixo para cima estimula o retorno venoso e ajuda a reduzir o inchaço. Massageie o joelho com movimentos circulares, dando atenção especial aos lados e à parte de trás, onde a tensão costuma se acumular mais. Se notar áreas mais sensíveis, vá com calma. Não é preciso apertar com força, o objetivo não é causar mais dor, e sim relaxar, aliviar. Faça isso por 10 a 15 minutos, se possível. Não é só sobre aplicar o óleo, é sobre dar ao corpo aquele toque, aquele tempo, aquele cuidado que tantas vezes, na correria da vida, esquecemos de nos oferecer. É um ato de amor próprio. Quarto,
O que evitar? Não aplique o óleo se tiver feridas abertas, cortes ou infecções na pele. É importante que a pele esteja íntegra. E também não exagere na quantidade com uma pequena porção bem espalhada. Já é suficiente. O importante é massagear bem, para que a pele absorva o óleo, não empapar, lá ao ponto de ficar oleosa demais. E aqui vai um conselho extra, um pequeno detalhe que pode fazer muita diferença. Após aplicar o óleo e massagear, cubra o joelho com um pano morno ou uma meia velha. Algumas pessoas usam uma faixa de algodão, outras uma toalhinha. A ideia é manter o calor na região, para que o óleo atue ainda mais profundamente durante a noite. Tem gente que até coloca uma bolsa de água quente sobre a faixa por uns 10 minutos, logo após o massageamento. Esse pequeno ritual noturno, esse momento de concentração e cuidado, se transforma em um momento de conexão com seu próprio corpo, de cuidado real e consciente. Não subestime o poder desse hábito. Em 7 dias, muitas pessoas, muitas mesmo, relatam mudanças reais. E não é mágica. Não é milagre instantâneo, é constância. É atenção. É esse amor próprio que tantas vezes negamos a nós mesmos. O significado real por trás dos joelhos. Os joelhos, essas duas pequenas dobradiças que sustentam toda a nossa vida. A gente nem pensa muito neles, não é? Até que comecem a doer. E quando doem, quando começam a falhar, mudam tudo. O que ninguém te conta sobre os joelhos, sobre seu verdadeiro significado, é que eles não carregam só o seu corpo, eles carregam a sua história. Cada passo que você deu, cada escada que subiu correndo na juventude, cada vez que carregou um neto no colo ou subiu com sacolas pesadas, tudo, absolutamente tudo, ficou registrado ali, nessas articulações. E também cada queda, cada torção, cada esforço mal feito, cada imprudência juvenil. Com os anos, com a sabedoria da vida, os joelhos, de um jeito ou de outro, começam a cobrar o preço. Mas a dor no joelho não é só física. Não é só aquela fisgada aguda ao se levantar da cadeira, ou o estalo irritante ao descer escadas. A dor se infiltra no seu ânimo, se instala nos seus pensamentos, rouba sua energia, tira sua alegria. Joelhos doloridos tiram a sua vontade de sair, de caminhar no parque, de encontrar os amigos. De repente você pensa 2 vezes antes de aceitar um convite, e se tiver que andar muito, e se não tiver onde sentar. E assim, quase sem perceber, a dor vai te isolando. Não porque você não queira sair, não porque não goste da companhia, mas porque se sente inseguro, com medo de tropeçar, com vergonha de que te vejam com dificuldade, que te vejam velho ou fraco. E aí, você percebe, com uma clareza dolorosa, não é só uma articulação, é a sua liberdade que está em jogo. Os joelhos são como os pilares de um edifício. E se esses pilares falham, todo o resto balança. Você começa a mover menos as pernas, o que afeta a sua circulação sanguínea. Esse rio de vida que percorre o corpo. Dorme pior porque a dor no joelho não deixa. Engorda porque se move menos. Fica mais sedentário. E aquela dorzinha que no início parecia suportável, um simples incômodo, agora passa a controlar sua rotina inteira. Decide por você. Por isso, esse cuidado de que estamos falando não é vaidade. Não é mais um truque da internet sem fundamento. É uma forma profunda e poderosa de dizer a si mesmo: eu ainda posso fazer algo por mim. Ainda tenho o poder de melhorar minha vida. E cada vez que você aplica esse óleo, que faz essa massagem com carinho, está dizendo às suas pernas: eu ainda preciso de você. E agradeço por cada passo, por cada momento, por ainda estar aqui comigo. Porque ao cuidar dos seus joelhos, você não está cuidando apenas de osso e cartilagem. Você está recuperando passos, recuperando confiança perdida, recuperando a sua independência. Está dizendo em voz alta, ou no silêncio do coração: quero voltar a me mover com segurança, sem medo, sem ajuda, com a dignidade que eu mereço. E isso, meus amigos, é o mais valioso de tudo. Porque a dor pode nos fazer sentir frágeis, vulneráveis. Mas o autocuidado, o ato consciente de cuidar de si mesmo, nos lembra que ainda temos poder sobre o nosso corpo, sobre o nosso bem-estar, sobre cada um dos nossos dias. Conte nos comentários como você cuida de si mesmo todos os dias. Outras alternativas naturais para combinar com o óleo de rícino. Agora que você já conhece o remédio principal e como usá-lo,
quero te falar sobre outras 3 alternativas naturais que podem complementar ou até substituir o tratamento, caso em algum momento você queira experimentar algo diferente, se o seu corpo pedir outra opção. Esses ingredientes não são apenas conhecidos há séculos pela sabedoria popular, mas também foram estudados pela ciência moderna, que confirmou seus efeitos benéficos nas articulações. É a ciência validando o conhecimento das nossas avós. O gengibre. Sim, aquele mesmo que você talvez use na cozinha para dar um toque especial às receitas, ou em chás para aliviar resfriados. O gengibre possui propriedades altamente anti-inflamatórias. Quando aplicado em forma de óleo, ou até mesmo em cataplasma sobre os joelhos, ajuda a reduzir a inflamação local, aquela que causa tanta dor. Também melhora a circulação e proporciona uma sensação de calor natural que alivia. Você pode usar óleo essencial de gengibre diluído em um óleo carreador, como óleo de coco ou azeite de oliva. Basta aquecer um pouco a mistura entre as mãos e massagear suavemente a articulação. Mas atenção, o gengibre pode ser um pouco forte e irritar peles sensíveis. Por isso, é recomendável testar antes uma pequena quantidade no antebraço. Se, após algumas horas, não houver vermelhidão ou ardor, pode usá-lo com mais segurança. Evite aplicá-lo logo após exposição ao sol ou se tiver feridas abertas. A prudência é sempre uma boa aliada. A árnica. Essa planta é tradicionalmente usada na medicina natural em regiões como os Alpes e partes da América do Sul, onde as pessoas sempre viveram em contato com a terra. A árnica tem efeito anti-inflamatório, analgésico e vasodilatador. O que isso significa? Em palavras simples, que ela ajuda a reduzir o inchaço, melhorar o fluxo sanguíneo na região e diminuir a dor. Muitas pessoas que já sofreram quedas, pancadas ou torções conhecem a árnica pelo alívio quase imediato que ela proporciona. A forma mais comum de usá-la é em gel ou óleo. Você pode aplicá-la diretamente na área afetada 2 a 3 vezes ao dia, sempre sobre a pele limpa e sem feridas. Nunca use em feridas abertas, pois pode causar irritação. Evite também o uso prolongado sem pausas. Como tudo na vida, menos é mais. Use por alguns dias. Observe como seu corpo reage e depois decida se continua ou faz uma pausa. Ouça seu corpo, ele sempre fala. A cúrcuma com pimenta preta. A cúrcuma, aquele pó dourado muito usado na culinária indiana, ficou famosa nos últimos anos por conter curcumina, uma substância com altíssimo poder anti-inflamatório. É uma verdadeira joia da natureza. Mas existe um detalhe fundamental que poucos conhecem. A curcumina é muito pouco absorvida pelo nosso corpo quando usada sozinha. É como se tivesse uma chave, mas faltasse a fechadura. Por isso, ao combinar com pimenta preta, que contém piperina, a absorção da curcumina aumenta várias vezes. A piperina é a chave que abre a fechadura. Você pode preparar uma pasta caseira misturando cúrcuma em pó com um pouco de água morna e algumas gotas de óleo de coco ou azeite de oliva, e adicionar uma pitada de pimenta preta. Essa pasta pode ser aplicada sobre o joelho por cerca de 20 a 30 minutos antes de dormir. Depois enxague suavemente com água morna. Você vai notar uma sensação de alívio. E com o passar dos dias, menos rigidez e mais mobilidade. Mas atenção, a cúrcuma pode manchar roupas e pele. Então use roupas velhas para dormir ou cubra a área com um pano limpo. Se notar ardência ou reação na pele, interrompa o uso. A boa notícia é que esses 3 ingredientes, gengibre, árnica e cúrcuma, também podem ser combinados, criando sinergias poderosas. Por exemplo, você pode fazer uma base com óleo de árnica e adicionar algumas gotas de óleo essencial de gengibre, ou usar cúrcuma nas refeições para reforçar de dentro o que você trata por fora. É uma abordagem integral, de dentro para fora e de fora para dentro, para oferecer aos seus joelhos o cuidado que eles merecem. Envelhecer não é parar, é viver com inteligência. Se você quer descobrir mais segredos para se manter ativo e vibrante, inscreva-se agora para não perder nenhum vídeo. Construindo hábitos diários. Aplicar um óleo natural nos joelhos pode fazer uma grande diferença e uma diferença importante. Eu garanto. Mas se você realmente quer ver uma mudança duradoura, uma mudança que se mantenha com o tempo, é preciso apoiar esse cuidado externo com hábitos diários, com pequenas ações que fortaleçam o bem-estar das suas articulações de dentro para fora.
O corpo não é uma máquina separada em peças isoladas. Não. O corpo é um sistema interligado. Uma rede complexa onde cada parte influencia a outra. O que você faz durante o dia, o que come, o que bebe, como dorme, tudo isso influencia como seus joelhos se sentem. O primeiro hábito fundamental é o movimento suave. Não estamos falando de correr uma maratona ou fazer agachamentos pesados, não. Estamos falando de exercícios leves, de movimentos que mantêm a articulação ativa sem forçar, lá, sem exigir demais. Um alongamento leve do quadríceps, por exemplo, ao acordar e antes de dormir, pode melhorar muito seu alcance de movimento e reduzir a rigidez. Caminhar 15 minutos por dia, em um ritmo confortável, sem pressa, ajuda a estimular a circulação nos joelhos sem sobrecarregar. É esse movimento delicado e constante que os mantém vivos e flexíveis. Pense naquele ditado: o que não se usa, atrofia. É tão verdadeiro para as articulações quanto para qualquer outra coisa. A segunda ferramenta fundamental é a hidratação. Muita gente não associa a água à saúde das articulações, mas ela é essencial, vital. O líquido sinovial, aquele fluido espesso que age como um lubrificante natural entre os ossos do joelho, como se fosse o óleo da dobradiça, depende diretamente do nosso nível de hidratação. Beber entre 6 e 8 copos de água por dia não só mantém a pele e os órgãos saudáveis, mas também é crucial para que as articulações funcionem corretamente. Um joelho desidratado é um joelho mais rígido, mais propenso à inflamação, ao estalo e à dor. É o lubrificante natural do nosso corpo, não se esqueça disso. O terceiro elemento é a alimentação consciente. E aqui, eu quero ser muito claro. O açúcar e os alimentos processados podem piorar, e muito, qualquer dor articular. O excesso de açúcar, farinhas refinadas, produtos ultraprocessados de pacote, embutidos e frituras, todos eles favorecem a inflamação sistêmica, aquela inflamação generalizada no corpo que se manifesta com dor, especialmente nas articulações. É como jogar gasolina no fogo da inflamação. Por outro lado, existem alimentos que são verdadeiros aliados para nossos joelhos: alho, cúrcuma, gengibre, frutas vermelhas, ricas em antioxidantes, peixes gordurosos como sardinha ou salmão, ricos em ômega 3 e sementes de chia. Todos ajudam a reduzir a inflamação de dentro para fora, apagam esse fogo interno. É uma medicina natural e deliciosa, não acha? E por fim, mas não menos importante, o descanso de qualidade. Dormir bem não é luxo, não é um capricho, é uma necessidade absoluta para que o corpo repare tecidos, reduza inflamações e regenere a cartilagem. Durante a noite, se o corpo estiver num ambiente calmo, confortável e com horas suficientes de sono profundo, ele ativa processos naturais de cura e regeneração que simplesmente não acontecem durante o dia. Uma noite mal dormida pode fazer com que no dia seguinte o joelho amanheça mais rígido e dolorido. Mas uma semana de sono reparador pode transformar completamente a forma como você se movimenta, como sente o seu corpo. Então sim, meus queridos amigos, aplicar um óleo nos joelhos pode ajudar, e muito. Mas se você acompanhar isso com movimento consciente, boa hidratação, alimentação adequada e um sono de qualidade, o efeito, o alívio se multiplica exponencialmente. É como uma sinfonia de cuidados trabalhando juntos. Você já pratica algum desses hábitos? Qual deles ainda falta no seu dia a dia? Vou adorar saber, comenta aqui embaixo. Talvez sua história inspire alguém que está começando. Há dores que parecem pequenas, quase insignificantes, não é? Mas que acabam mudando uma vida inteira. Joelhos doloridos não apenas limitam seus movimentos. Eles roubam sua segurança, aquela confiança em si mesmo que te permite explorar o mundo e, aos poucos, roubam sua liberdade. Por isso, cuidar dos seus joelhos não é luxo, não é vaidade, não é algo superficial. É essencial. Um óleo, alguns minutos de dedicação por noite podem fazer muito mais do que você jamais imaginou. Podem te devolver aquela leveza nos passos, o equilíbrio ao caminhar e aquela sensação de "eu consigo", que talvez você achasse perdida para sempre. Não espere que a dor te paralise. Não espere que subir uma escada vire uma missão impossível ou um martírio diário. E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais, clique aqui e inscreva-se.